Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque essa semana tem um desafio muito importante, que é equilibrar os pratinhos do Campeonato Paulista e do Brasileirão. E todos os jogos acabam sendo importantes, mas será que tem um mais importante do que outro? É o que a gente vai falar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Fiel torcida, atenção! O Corinthians vive um dia movimentado e encara uma semana pesada, com decisões no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. É jogo grande, pressão máxima e teste de elenco. Quero saber de você, dá para aguentar tudo ou tem que priorizar? Comenta aqui Fala embaixo, pessoal, tudo bem com vocês? Like, Bora se falar do inscreve Timão no canal porque essa e semana compartilha com a tem um Fiel. desafio. Primeiro falar para vocês que as semifinais do Campeonato Paulista foram definidas com os seus dias e horários. E aí que mora um problema para o Corinthians essa semana. O jogo contra o Novo Horizontino, que será no interior paulista, porque o Novo Horizontino é o mandante pela melhor campanha, jogo único inclusive da semifinal, será no sábado às 8h30 da noite. No domingo, o Palmeiras e o São Paulo jogam no Clássico a outra semifinal, também jogo único na Arena Barueri. Isso significa que o Corinthians ele terá um dia a menos do que os outros dois times, assim como o Novo Horizontino, né? Depois de jogar pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira diante do Cruzeiro em Belo Horizonte. A gente está falando de um Corinthians que jogou contra a Portuguesa no último horário, domingo 8h30 da noite. Era 10h30, 11 horas, né, nas disputas de pênaltis, o Corinthians ainda estava em campo. Tem a segunda, a terça, viagem para Belo Horizonte, o jogo na quarta, retorna na quinta, treina na sexta e sábado já entra em campo para mais um jogo decisivo. O Novo Horizontino eliminou o Santos, é o time de melhor campanha do Paulista, vai ser um jogo duríssimo, fora de casa, um jogo único para o Corinthians buscar chegar em mais uma final do Campeonato Paulista, ele detém o título, é o atual campeão. Cara, o desafio é enorme, porque o Corinthians já tem alguns desfalques, o Yuri Alberto tá fora, o Caio César ainda não voltou, o Breno Bidon teve um estiramento, voltou agora, o André teve um problema ligamentar no tornozelo, já voltou, você tem também o Hugo, lateral esquerdo, né, que sofreu uma artroscopia, e os problemas vão se acumulando. O Zaccaria Labiade ainda não tem condições físicas, né? Ele estava sem entrar em campo há muito tempo, já foi regularizado e tudo mais, mas acho muito difícil que seja utilizado nos próximos dias. O Angileri, acho que até uma tendência, porque o Matheus Bidu não tem reserva e com isso ele vem jogando todos os jogos. E mais do que isso, se a gente perceber, o Corinthians até, cara, tem sido um time muito estratégico, consistente em vários jogos em que não conseguiu jogar bem. E acho natural que a gente entenda dos motivos disso. Claro que não é só o Corinthians que está jogando de 3 em 3 dias. Claro que o calendário está ruim para todo mundo. Mas quando você tem um elenco mais curto, e eu ainda aqui fiz várias referências a um elenco que melhorou do ano passado para cá, porque enfim tinha o transfer ban, então muitas vezes o Corinthians teve que apostar em jovens. Nesse ano você conseguiu, né, fazer contratações pontuais, estratégicas, com oportunidades de mercado, porque dentro da realidade financeira era o que precisava, e ainda assim o Corinthians conseguiu, né, estabelecer um elenco um pouquinho melhor, mas ainda assim difícil. O Matheus Pereira é outro que está machucado, que eu esqueci de citar. E difícil, porque era um cara que chegou, já virou titular, ou pelo menos um dos titulares do time, super importante, num setor super necessário, em que daqui a pouco ele já desfalca de novo. O Bidon desfalcou antes, o André, agora o Matheus Pereira. Por quê? Porque ninguém aguenta, gente. Eu sei que muitos torcedores, eles não conseguem fazer essa ilação pensando, pô, mas é impossível, os caras ganham muito dinheiro, o jogador tem que correr todo dia, de 3 em 3 dias, pô, quarta e domingo, sempre se correu assim. Nunca houve uma intensidade, uma exigência tão física no futebol como agora, mesmo com a tecnologia melhor, com a preparação, com a estrutura tecnológica que os clubes detêm, com núcleo de saúde e performance, com estrutura nutricional, física, de preparação, mesmo com tudo isso, a exigência é muito grande, os caras não aguentam. E qual é o reflexo disso? Mesmo que eles aguentem, porque não tem como, você tem que entrar em campo, tá no desempenho do jogo. Eu acho que o reflexo natural é o que acontece. O Corinthians emendou, depois do derby, em que ele até jogou melhor que o Palmeiras, mas acabou perdendo o jogo no final, ele emendou o Bragantino, o São Bernardo,
o Atlético Paranaense daquele jeito, naquele gramado, do jeito que estava. Aí, o jogo decisivo contra a Portuguesa foi para as penalidades, ou seja, o desgaste, inclusive emocional, mental do jogador que ele não consegue desligar. Porque ele termina um jogo como o de ontem, por exemplo, contra a Portuguesa, da maneira que foi, decidido nos pênaltis, empatando no finalzinho, que já gera um desgaste, né? Porque aí você tá ali, você tá sendo eliminado, aí o teu mental tá trabalhando. Aí beleza, você conseguiu classificar, ufa, comemorei. Não, peraí, amanhã é respirar, porque terça-feira tem viagem para jogar contra o Cruzeiro. E a gente vem falando aqui que enquanto for possível, o Brasileirão vai ter uma prioridade para o Corinthians do Dorival, porque ele foi muito criticado nos últimos anos. Ele inclusive foi demitido de um Flamengo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pela campanha nos pontos corridos, porque ele usava um time B e os caras lá não aceitam isso. O Dorival sempre foi muito questionado pelos seus pontos corridos e até para não ficar passando sufoco no Brasileirão, que é completamente diferente esse ano. Começa em janeiro, termina em dezembro. Então, enquanto for possível, o Corinthians vai dar uma priorizada ao brasileiro, vai dar uma esquentada no time. Mas eu preciso dizer para vocês que durou pouco. Talvez volte ali na frente, mas nessa semana não tem como. Não tem como, rapaziada. Nós estamos falando de um campeonato paulista valorizado, com um alto valor de premiação, em que o Corinthians, repito, detém o título, que daqui a pouco vai pegar, né, se passar um rival na final, seja o São Paulo ou o Palmeiras, e aí em 2 jogos. Mas para chegar lá, ele vai precisar passar pelo bom time do Novo Horizontino. E o Corinthians só vai conseguir fazer isso se dosar bem na quarta-feira. Só que é o Cruzeiro, fora de casa. Esse jogo, rapaziada, não tem como o Corinthians colocar a sua força máxima no sentido não apenas físico e de escalação, mental. Não tem como. Não tem como, já vou avisando para vocês. Não estou dizendo que o Corinthians vai perder. Pode ser que belisque um ponto, quem sabe. Pode ser que consiga um bom resultado, dependendo de quem entrar. Mas não é a lógica, não é a tendência. A tendência é o Corinthians ter muitas dificuldades. Porque o Corinthians vai para esse jogo meio que... O Marcelo Paz reclamou da escala, não da federação, mas é que, enfim, né? A gente sabe que detentoras de direitos escolhem o jogo que vai passar, o dia e o horário. E com o jogo sendo no sábado, parece que um dia não faz diferença, mas faz. O Corinthians joga domingo, quarta e sábado. Como que você vai descansar os caras que já estão numa sequência complicada, que a gente está vendo fisicamente o Memphis abaixo, fisicamente vários jogadores abaixo? Ele consegue revezar num setor ou outro, por exemplo, né? Agora, na lateral esquerda não tem como. Na defesa ele consegue. No meio de campo, cara, você vai botar... Você consegue revezar aqui e ali, mas aí quando você perde o Matheus Pereira, por exemplo, você já perde um poder de fogo aqui para poder revezar. Então, cara, tá difícil. Tá difícil. Eu entendo os argumentos e a reclamação do Dorival, mas meio que não tem o que fazer, porque não é só o Corinthians que passa por isso. Mas quem tem menos recursos de elenco, e olha que melhorou, vou frisar isso aqui, acaba sofrendo mais. Então, esse jogo contra o Cruzeiro, não é que vai ser um time reserva, mas deve ser um time do tipo assim, a gente vai projetar isso melhor ao longo da semana. Mas o Dorival deve chegar para os caras e falar assim, e aí, quem é que tá um pouquinho melhor? Porque ele tem que pensar no sábado. Ele tem que pensar numa viagem a Novo Horizonte, enfrentar o Novo Horizontino para chegar na final do Paulista. E aí, na semana seguinte, não tem Brasileirão. E aí você tem uma semana para descansar. Mas se ele esticar a corda quarta e sábado, ele vai se dar mal. E alguns jogadores poderão se dar mal, inclusive fisicamente ou clinicamente. Então, gente, é uma semana dificílima para o Corinthians, porque o Cruzeiro não é um time desprezível, apesar da campanha ruim, e acho que talvez tenha um momento para enfrentar o Cruzeiro, seja esse. E também tem um ponto positivo, que é o fato do Corinthians ter vencido fora de casa o Atlético, ter chegado a uma 5ª colocação do Brasileiro e estar um pouquinho mais tranquilo na tabela. Agora, não quer dizer, evidentemente, que você vai largar o Brasileiro, não é isso. Só que nessa encruzilhada, não tem muito o que fazer. Queria te perguntar, o que você faria? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! O Corinthians entra em uma das semanas mais exigentes da temporada. Com compromissos importantes tanto pelo Brasileirão quanto pelo Paulistão, o Timão terá que lidar com desgaste físico, pressão da torcida e decisões estratégicas que podem definir o rumo do ano. O calendário apertado exige inteligência da comissão técnica,
não é apenas vencer, mas saber como vencer. Rodar elenco, preservar jogadores e manter competitividade virou obrigação para um clube que disputa 2 competições de alto nível ao mesmo tempo. No Brasileirão, cada ponto faz diferença. No Paulistão, qualquer erro pode significar eliminação. Isso coloca o Corinthians diante de um dilema: força máxima sempre ou estratégia pensando no longo prazo? A Fiel, como sempre, espera entrega total, e o elenco sabe que vestindo essa camisa não existe jogo pequeno. Essa semana será um teste de maturidade, elenco e comando técnico. Se passar bem por esse período, o Corinthians ganha confiança, moral e respeito. Se tropeçar, a pressão aumenta. É simples assim no futebol de alto nível. Agora é com você, torcedor. Você acha que o Timão deve ir com tudo nas 2 competições ou priorizar uma delas? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com a nação corintiana.